perdido, aqueles que eram de Israel e estavam afastados de Deus. O próprio Senhor Jesus diz assim: eu vim para as ovelhas de Israel, para os filhos de Israel. Deus, através de Jesus, estava trazendo o povo de volta para Ele. Paulo vai dizer isso sobre a reconciliação através de Cristo, que a humanidade faz com Deus. Então, nós vemos Jesus, que o ápice do seu ministério era esse. O ápice do seu ministério era trazer aquele que havia se perdido. Mas a questão é, por que no meio disso tudo, Jesus operava sinais e prodígios? É simples. Porque naquele tempo, irmãos, começaram a se levantar alguns falsos cristos. E aí foi colocado ali algumas metas, foi colocado algumas exigências. Para que alguém fosse o Cristo que a Bíblia dizia que eles estavam esperando, ele precisava curar os enfermos, dar vista ao cego, fazer com que o surdo voltasse a ouvir, que o paralítico andasse e que o morto ressuscitasse. Essa era a exigência. Então nós vemos que não era algo muito fácil. Então quando começa aquele boato, olha, Jesus está batizando, Jesus está curando, Jesus está fazendo isso e aquilo, o João Batista está preso. E ele vai falar para os seus discípulos assim: olha, vai até lá onde está Jesus e pergunta se ele é o Cristo, ou se nós precisamos esperar que venha outro. É interessante que João ele vai dizer assim: ó, pergunta se ele é o Cristo. E quando os discípulos chegam até Jesus, os discípulos vão dizer assim: olha, João nos enviou e João quer saber se você é o Cristo. Jesus, irmão, não vai dizer assim: ó, eu sou o Cristo. Jesus vai dizer assim: o que você vê? Os cegos enxergam, os surdos ouvem, os paralíticos andam e os mortos são ressuscitados. Vai até João e fala o que você vê. Aqui, irmãos, tem um ensinamento. Por quê? Porque Jesus poderia dizer: eu sou o Cristo, o negócio tinha acabado. Mas Jesus não disse quem ele é. Jesus deixou com que os sinais viessem testificar aquele que ele é. Aqui eu aprendo uma coisa: tem muita gente dizendo eu faço, eu posso, eu tenho poder, eu faço acontecer, mas na verdade não faz nada. E Jesus, que era aquele que fazia todas as coisas, disse: eu não vou falar que sou eu que faço, mas eu vou deixar que os sinais testificam aquilo que eu sou. Nós não precisamos, irmãos, colocar, irmãos, em outdoor dizendo quem nós somos. Quem vai dizer quem nós somos é o próprio Senhor Jesus. Aí eu não entendo, porque tem muitas pessoas que dizem: se eu não estiver no culto, o culto não acontece. Então você é melhor do que Jesus? Pode faltar o pregador, pode faltar o cantor. Quem não pode faltar é o dono da festa. Jesus não pode faltar. Jesus vai dizer assim: olha, o que você vê aí, volta e fala para ele. E eles vão olhar e vai dizer assim: João, olha, os cegos estão enxergando, os aleijados estão andando, os surdos estão ouvindo, os mortos estão ressuscitando. Então nós vamos ver testificar o ministério de Jesus. A Bíblia vai dizer que pela segunda vez Jesus ele vai para Caná da Galileia. Em Caná da Galileia é o lugar onde Jesus inicia o seu ministério. É o lugar onde Jesus vai operar o seu primeiro milagre. É em Caná da Galileia. Nós sabemos que aconteceu aquele casamento. Jesus foi convidado junto com seus discípulos. Jesus chega em Caná da Galileia. O casamento está rolando, a festa está acontecendo. Só que no meio da festa, irmãos, alguma coisa acontece. Porque a mãe de Jesus vai dizer para ele assim: olha, acabou o vinho. Jesus vai olhar para ela e vai dizer assim: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegado a minha hora. E quando Jesus fala para Maria: ainda não é chegado a minha hora, Jesus não está dizendo que não vai fazer nada. Jesus não está dizendo que não vai operar milagre. Jesus só está dizendo assim: ainda não é chegado a minha hora. E Maria entende isso, porque muitas das vezes nós queremos trocar fé, medir força com Deus. Muitas das vezes nós queremos colocar Deus contra a parede e falar: Deus, se o Senhor não fizer isso, eu não vou mais te servir. Se o Senhor não abrir a porta, eu não vou mais para a igreja. Se o Senhor não curar alguém que está enfermo na minha casa, eu não vou te servir mais. Mas Jesus está olhando do céu e está dizendo assim: não é na sua hora, é na minha hora. Jesus não tem compromisso, irmão, com palavra de homem. Jesus tem compromisso com a palavra de Deus. Se Ele quiser fazer hoje, Ele faz. Mas se não for hoje o dia que Deus preparou para o milagre acontecer na sua casa, levanta a sua cabeça, enxuga o choro, abana a poeira da roupa e fala assim: se Deus fizer, é Deus, mas se não fizer, continua sendo Deus. Não é no meu tempo, mas é no tempo dele. Jesus não falou que não ia fazer. Jesus falou assim: não é chegada a minha hora.
Maria entende. E eu imagino, irmãos, isso aqui o crente tinha que tomar isso aqui, irmãos, como uma verdade absoluta. Porque o próprio Isaías disse assim, ó, antes que houvesse dia ou sono, não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, operando eu, quem impedirá. É Jesus falando para Maria assim, olha, o que tenho eu contigo, a festa quem está dando não sou eu, mas porque alguém chamou eu para a festa, então agora eu vou operar milagre. Eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei qual foi o projeto que você fez na sua vida, qual foi o sonho, qual foi a listinha que no começo do ano você falou, essa é minha meta para 2024. Talvez você nem orou para Deus, para que Deus viesse abençoar, mas como você está aqui nessa noite, Jesus está dizendo, me chamou para a festa, então eu vou fazer o milagre. Pode até não ter condição, mas a condição que você não tem, Deus vai prover na sua vida. O segredo é chamar Jesus para dentro. Tem muita gente que quer deixar Jesus fora, e Jesus está dizendo assim, eu quero estar dentro. Eu quero estar no meio, eu quero estar dentro da casa, eu quero estar no meio do projeto. Porque se Jesus não estiver dentro da casa, nada acontece, irmão. Não é isso aqui, irmãos, não é jargão de pregador que fala onde Jesus está, alguma coisa acontece. Isso é uma verdade absoluta. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Jesus está na festa. Jesus está vendo que a situação não é muito agradável. Quem está na festa e sabe do que está acontecendo vai dizer, essa festa vai ser um fiasco. Essa família até se alegrou, chamou as pessoas, a intenção foi boa, só que faltou o vinho no meio da festa. Essa família vai ser lembrada por aquilo que faltou. Essa família vai ser lembrada por aquilo que deu errado. Essa família vai ser lembrada pela vergonha que alguém trouxe para o meio da família. Levanta a sua mão que eu quero profetizar nessa noite na sua vida. Deus está me usando para dizer, você não vai ser lembrado por aquilo que não deu certo. A sua família não vai ser lembrado por alguém que não está na presença de Deus e está trazendo vergonha para a tua casa. A tua família não vai ser lembrado por aquilo que te trouxe vergonha até o dia de ontem. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida e a palavra é essa. Para cada dia de vergonha Deus tem dupla honra. No lugar que você for humilhado, você será honrado. Deus está dizendo assim, eu vou entrar na tua casa, eu vou entrar na tua família, e as coisas não vão permanecer do mesmo jeito. Não vão conhecer a sua família porque tem alguém usando droga. Não vão conhecer a sua família porque tem alguém bebendo. Não vão conhecer a sua família porque alguém foi embora. Não vão falar da sua casa porque o casamento não deu certo. Mas vão olhar para você e vai dizer assim, aquela família é conhecida porque Deus entrou e fez um milagre. Porque Deus entrou e transformou. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que bebia não bebe mais. Aquele que estava na figueira não está mais. Jesus está dizendo, eu entro na tua casa e eu mudo a história. Oh, glória a Deus. Jesus vai ver, irmãos, aquela situação. Maria vai dizer para os servos, vai dizer assim, olha, fazei tudo o que ele disser. Jesus vai olhar assim e vai dizer, pegue aquelas talhas, e as talhas da cerimônia da purificação. Eles vão pegar as talhas e eles vão encher de água. Jesus deu uma ordem, enche de água essas talhas. Só que quem está pegando as talhas, colocando no ombro e levando até o mestre-sala, para o mestre-sala experimentar, está levando, mas a sua cabeça está assim. Eu sei qual é o processo que essa festa está vivendo. Eu sei o que tem dentro do vaso. Eu conheço o vaso e conheço o que tem dentro. Só que a diferença é, Jesus liberou uma palavra. A palavra que Jesus liberou, ela traz para nós uma certa confiança. Se Jesus falou, nós não podemos duvidar. Se Jesus falou, irmãos, é porque vai acontecer do modo que Ele falou. Quem está levando a talha, irmão, sabe no processo. Mas quem vai experimentar o que está dentro da talha, não sabe o que aconteceu. Vai experimentar e quando experimenta vai dizer, olha, todo mundo coloca o vinho bom no começo. E depois que as pessoas beberam demais, colocam o inferior. Mas vocês guardaram o melhor até o final. Naquele momento, irmãos, eu aprendo algo com Jesus. Tem muitas pessoas que quando chega na igreja, não sabe o processo que foi dado para poder cavar poço.
não sabe o processo que foi dado para a igreja ser aberta. Quem chegou depois vai todo experimentar aquilo que Deus está manifestando. Mas aqueles que estão desde o começo estão dizendo assim: eu conheço o processo, eu sei o que aconteceu. Era até para ser vergonhoso, mas Jesus mudou a história. Jesus mudou aquilo que era negativo, aquilo que era para dar errado. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez você está aqui nessa noite e é a primeira vez que você veio. Talvez você já está aqui 1 ano, talvez faz 2 anos que você está aqui. Você não estava cavando um poço conosco, mas Jesus, ele tem algo preparado para quem cavou o poço, e Jesus tem algo preparado para aqueles que chegam depois para experimentar o que está dentro do vaso. Eu quero dizer para você, você vai sair daqui nessa noite levando algo da parte de Deus para sua casa. Não importa, irmãos, como você chegou aqui, o que importa é como você vai sair daqui nessa noite. Jesus está liberando uma palavra nessa noite, e a atmosfera espiritual ela vai ter que mudar. Se o demônio tentou entrar na tua casa para fazer bagunça, Jesus nessa noite está dizendo: chegou o mais valente, amarrou o valente, está devolvendo para tuas mãos a autoridade que você perdeu. Quem pode glorificar a Deus por isso? Jesus volta a segunda vez em Caná da Galileia. Jesus fez um milagre e todo mundo ficou sabendo do milagre que Jesus fez. Só que em Caná da Galileia está acontecendo um milagre, e a fama do que está acontecendo em Caná da Galileia está indo até Cafarnaum. Repita assim comigo: Cafarnaum. Alguém está ouvindo? Irmãos, Cafarnaum ficava 1 dia de distância de Caná da Galileia. Quando você olha na geografia bíblica, 1 dia de distância. Só que Jesus fez um milagre em Caná, o milagre chegou aonde eles não imaginavam. Eu quero dizer para você nessa noite, o milagre que Deus vai fazer na sua casa vai alcançar pessoas que você nem imagina. Quando você chegar em lugares, as pessoas vão dizer assim: olha, eu ouvi falar do milagre que Jesus fez na sua casa. Porque Jesus trabalha desse jeito. Ele está em Caná da Galileia, mas a fama dele está indo até Cafarnaum. Em Cafarnaum tem um oficial do rei. O oficial do rei tem um filho que está enfermo, e ele vai dizer assim: olha, se lá em Caná da Galileia está acontecendo um milagre, o meu filho está enfermo e quase à beira da morte, eu vou até Caná da Galileia, porque o milagre que está acontecendo lá vai alcançar também a vida do meu filho. E quando o oficial ele chega, irmãos, em Caná da Galileia, ele vai encontrar Jesus, porque Jesus pela segunda vez ele volta naquele lugar. E aí ele vai dizer assim: olha, mestre, o meu filho está enfermo à beira da morte, vamos comigo até em casa para que o Senhor possa curá-lo. E Jesus vai dizer assim: olha, se eu não fizer sinal nenhum, você acredita que o seu filho pode ser curado? E aqui, irmãos, eu vejo um defeito da igreja. A igreja está tão acostumada a ver sinais, a igreja está tão acostumada a alguém colocar a mão na cabeça, a igreja está tão acostumada a alguém falar assim: ó, assim diz o Senhor, que ela nem mais se importa se a profecia é verdadeira ou falsa. Mas Jesus está dizendo assim: ó, vai ter um momento que ninguém vai colocar a mão na sua cabeça. Vai ter um momento que eu não vou usar vaso nenhum para profetizar na sua vida. Vai ter um momento que você vai ter que acreditar na palavra que sai do altar, porque a palavra que sai do altar, ela tem poder de mudar a situação que está lá no seu lar, que está na sua casa. Jesus vai dizer para ele: e se não tiver sinal? E ele vai insistir: mas mestre, o meu filho está à beira da morte. E Jesus vai dizer assim: vai, porque o teu filho, ele vive. Oh glória! Quando Jesus libera essa palavra, vai porque o teu filho vive, a Bíblia diz, irmãos, que eles saíram de Caná da Galileia e foram em direção a Cafarnaum. E aqueles que estavam em Cafarnaum, que estavam com o menino enfermo, saíram de Cafarnaum e vieram ao encontro do oficial do rei, para dizer que o menino estava bom. Se encontraram no meio do caminho. Repita comigo: no meio do caminho. Repita comigo: não deixe de estar no meio do caminho. Eles se encontram no meio do caminho. Quando eles se encontram no meio do caminho, tem uma notícia boa. Quem está vindo está dizendo assim: olha, o seu filho está curado. E
E o oficial do rei vai dizer assim: mas quando que isso aconteceu? Como sucedeu isso? E aí aquelas pessoas vão dizer para ele assim: foi ontem, 7 horas da noite. O seu filho começou a melhorar, a febre abandonou ele e ele começou a se recuperar. O oficial vai entender que foi no mesmo horário que ele estava conversando com Jesus. Levanta a sua mão direita que agora eu vou profetizar, irmãos, usando a palavra. Eu não sei a hora que você chegou aqui nessa igreja, mas uma coisa eu tenho certeza: desde o momento em que você colocou os pés neste lugar, Jesus já começou a liberar uma palavra, e a palavra de Jesus é poderosa para poder mudar a circunstância, mudar a história. A palavra de Jesus, ela visita hospitais, ela visita UTI, a palavra de Jesus visita presídio, a palavra de Jesus é poderosa para buscar alguém que está na biqueira, que está no prostíbulo, para buscar alguém que está no terreno baldio se prostituindo. A palavra de Deus é poderosa para chegar na vida de uma pessoa que está tudo destruído, tudo arruinado, e colocar aquela pessoa de pé, mudar a situação daquela pessoa, e todo mundo que olhar para ela dizer: verdadeiramente Deus é na sua vida. Agora imagina aqui, irmãos, um negócio lindo. O oficial, ele sai da casa com o filho à beira da morte, e ele vai se encontrar com Jesus. De um lado tem a morte, do outro lado tem a vida. Sai de casa com o filho quase morto, só que ele está indo de encontro com aquele que é o dono da vida. Quem saiu de casa saiu com uma intenção e um objetivo: eu vou lá porque lá tem algo que vai mudar a minha história. Quem saiu de casa deixou alguém. Quem saiu de casa deixou uma pessoa que estava à beira da morte. Mas quando se encontra com o dono da vida, o milagre que acontece no momento do encontro foi tão grande que teve poder para mudar a situação daquele que ficou em casa. É como a história, irmãos, aleluia, de Zacarias. Enquanto Zacarias está no templo oferecendo incenso a Deus, Deus está visitando a mulher que está em casa e é estéril. Enquanto Zacarias está em casa rompendo todas as dificuldades, todas as barreiras, enquanto Zacarias está no templo fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer, independente da situação, independente da dificuldade, Deus está visitando alguém que está em casa, porque Deus visita quem está na igreja, mas Deus visita alguém que está em casa. Tem muita família que quando saiu de casa não sabe onde o filho está, não sabe onde o esposo está, mas Deus nessa noite está dizendo: eu te visito aqui dentro da igreja, mas eu visito também aquele que ficou em casa. Para a gente encerrar aqui entrando na parte da ceia, Jesus libera uma palavra. A palavra que Jesus libera é essa: vai porque o teu filho vive. O homem vai acreditar na palavra de Deus. Você percebe que Jesus precisou curar algo que estava dentro dele? Jesus falou assim: olha, se você não vê sinal nenhum, você ainda vai crer na minha palavra? Talvez Jesus está trazendo à memória aqui o que aconteceu em Mateus capítulo 16, que vai chegar fariseus e saduceus e vai começar a interrogar a Jesus, falando assim: qual sinal o Senhor tem para nos mostrar para que nós acreditamos no Senhor? Jesus vai dizer assim: ó geração incrédula, já teve muitos sinais e vocês não creram. Nenhum sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas, falando da morte e da ressurreição. Aí eu aprendo uma coisa, irmão: igreja não precisa ver sinal para crer em Jesus. Quem precisa ver sinal é fariseu. Quem precisa ver sinal é saduceu. Jesus está dizendo assim: a minha igreja não precisa ver sinal. A minha igreja precisa acreditar na minha palavra. A minha igreja precisa conhecer a minha voz. A minha igreja precisa saber quem é que fala com ela. Não é sinal que vai nos mover a adorar a Deus. Não é sinal que vai nos fazer, irmãos, chorar na presença de Deus. O que importa para nós é se tem palavra. O salmista disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Jesus, oh, aleluia, Deus vai falar com Jeremias e vai dizer: Jeremias, o que é que tu vê? Jeremias vai dizer: eu vejo uma vara de amendoeira. Deus vai dizer: viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra. Um dia
palavra de Deus ainda é o essencial, irmãos. É a palavra de Deus que levanta, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que renova, e é a palavra de Deus que coloca de pé. Eles estão dizendo, vai ter sinal? Jesus está dizendo, não vai ter sinal coisa nenhuma, mas a palavra vai ser liberada. Quem quer sinal fica dentro do barco e está falando assim, nós vamos morrer. Pessoas estão dentro do barco dizendo assim, quem está vindo lá é um fantasma. Só que Jesus está vindo no meio da tempestade, andando sobre o mar. E ele vai liberar uma palavra e ele vai dizer assim, olha, aquieta, não é um fantasma, sou eu. E Pedro vai dizer assim, se é mesmo o Senhor, permita que eu voltei contigo. Jesus vai dizer, então vem Pedro. Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, se você pelo menos acreditar na palavra que está aí nesse altar, irmãos, não precisa haver sinal. Sinal é bom, claro que é, mas a palavra de Deus, ela é o suficiente. A palavra de Deus, ela nos pega por dentro, ela transforma a nossa vida. A palavra de Deus, ela tem poder para fazer aquilo que o homem não pode, o que o dinheiro não compra, o que tem amizade, irmãos, no mais alto escalão não pode fazer pela sua vida. Mas se Deus liberar uma palavra do céu nessa noite, eu creio que liberou, essa palavra vai romper os céus, essa palavra vai romper, irmãos, o teto dessa igreja, essa palavra vai te pegar por dentro, essa palavra vai pegar alguém da sua casa, nem que seja pelo cabelo, você vai levantar a bandeira da fé e vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Aleluia! Glória a Deus, se põe de pé em nome de Jesus. Vamos ler o texto áureo do culto de ceia, amém? As irmãs que vão louvar o hino na harpa já se preparem aí em nome de Jesus. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 11. Primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo número 11. Glória a Deus. As irmãs que vão louvar a hino da harpa já se preparem em nome de Jesus. Nossa irmã diaconisa Daiane, evangelista Juliano, já pode chegar aqui e pegar os elementos da ceia em nome de Jesus. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, o capítulo é o de número 11 e o verso é o de número 23 em diante. Está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beber, em memória de mim. Amém? Estende as mãos para cá, vamos orar pelos elementos da ceia em nome do Senhor Jesus. Estende as mãos para cá. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós consagramos, meu Pai, esses elementos da ceia, Senhor. Nós consagramos, meu Pai querido, porque a partir deste momento não será somente, meu Pai, um pão, uma massa levedada, e nem um suco, meu Pai, da uva, mas que sim, meu Pai, de forma simbólica, Senhor, será o teu corpo e o teu sangue, porque nós iremos fazer isso em memória do Senhor, até que o Senhor volte para buscar a tua igreja. Nós consagramos ao Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz amém. Amém. Irmãos, permaneça em pé, só quem vai participar da ceia. Quem não vai participar da ceia, se assente em nome de Jesus. Lembrando, para participar da ceia, você precisa ser batizado, precisa estar em comunhão com a igreja, precisa estar em comunhão com Cristo, precisa ser casado. Aí você pode participar da ceia. Amém? Nossa irmã diaconisa Daiane, nosso irmão evangelista Juliano vai passar os elementos da ceia. Você vai pegar e vai nos aguardar em nome de Jesus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá, sem caminho do mal, saciar
todos que vão participar da ceia, pegou o pão, pegou o cálice. Tem alguém no nosso meio que vai participar da ceia, mas não pegou o pão e o cálice? Se você ainda não pegou, dá um sinal com a mão, nós iremos levar até você. Todos pegaram? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como de costume, irmãos, eu vou ler o versículo e os irmãos irão repetir após mim, amém? Segure aí o pão em nome de Jesus, repita após mim. Porque eu recebi do Senhor. Porque eu recebi do Senhor. O que também vos ensinei. O que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por causa de vós. Fazei isso em memória de mim. Pode participar do corpo de Cristo, amém? Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém, irmãos? Todos participaram do corpo de Cristo? Você mastigou bem o pão aí, não ficou nenhuma partícula? Pegue o cálice. Repita-se comigo, semelhantemente também. Depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que você beber em memória de mim. Pode participar do sangue de Cristo, amém? Oh, aleluia! Oh Espírito Santo, Senhor Deus, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu te louvo, te exalto, te glorifico, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua presença, podendo participar do corpo e do sangue, podendo anunciar a tua morte até que o Senhor volte. Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque a tua palavra diz: e a graça de Deus será manifestada, trazendo salvação para todos os homens. A salvação chegou entre nós, Senhor. Outra hora nós éramos inimigos, nós éramos jambuzeiro bravo, mas o Senhor nos enxertou na oliveira verdadeira. Hoje, meu Pai, nós conseguimos usufruir, Senhor, das bênçãos, meu Pai, a qual o Senhor tem preparado, Senhor, para cada um de nós. Hoje nós podemos ser chamados filhos de Abraão. Hoje nós podemos ser chamados, Senhor, de coisinhas de Jacó. Nós somos, meu Pai, a menina dos teus olhos. Obrigado, meu Deus querido. E nós já estamos aguardando, Senhor, que a trombeta ela vai soar. E o Senhor irá dizer: vinde, benditos do meu Pai, e tomar a posse da herança que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares, nós iremos nos alegrar na tua presença. O Senhor, meu Pai, irá nos receber, porque uma promessa foi feita para a igreja, que na casa do Pai há muitas moradas, e nós pretendemos entrar, Senhor, na Jerusalém celestial, e um dia nós iremos ver essa igreja, um dia irá ver, Senhor, o Vale da Bênção, um dia irá ver o Senhor na frente, um exército de pessoas, e o Senhor dizendo: levantai as vossas cabeças, ó portais eternos, para que entre
Obrigado, Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, pela vida deste meu irmão, desta minha irmã. Obrigado, meu Pai, por cada homem e mulher que o Senhor nessa noite trouxe para este lugar. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos,